Boa noite a todos. Agora a gente vai falar sobre nosso circuito 3, que é a nossa partida compensadora com sinalização. Então, vou falar aqui de primeiro momento os componentes que a gente vai ter nesse circuito. Então, aqui a gente tem nosso Q1, que é o nosso disjuntor trifásico, tem nosso U1, que é o nosso relé falta de fase, tem nossa contatora KM1, KM2, KM3. A gente tem o nosso T1, que é o nosso autotransformador, nosso F1, que seria o nosso relé de temperatura e nosso motor. Vou dar uma explicação aqui bem rápida sobre o nosso T1, nosso autotransformador. Esse autotransformador reduz a tensão e vai subindo essa tensão gradualmente de acordo com o nosso temporizador, até chegar à tensão de operação normal do nosso motor. Como eu não falei no começo, mas na parte esquerda fica a nossa parte de potência e na direita a nossa parte de comandos. Aqui na parte da direita a gente tem nosso U1, que seria como se fosse o nosso interruptor, nosso relé falta de fase. Então, se o relé falta de fase atuar, ele vai fechar o 1 em 15 e 16. E a gente tem a nossa fonte de alimentação da parte de comandos de 24 volts. F1 seria a questão de um interruptor, de certa forma, para o nosso relé de temperatura. S0 seria nosso botão de emergência. T1 seria o nosso botão, como se fosse um interruptor também do nosso autotransformador. S2 seria o nosso botão de desligar e S1 o nosso botão de ligar. K1 seria um bloco auxiliar para o nosso KM1. Aqui na direita tem nosso temporizador também, nosso KA1, que a gente configurou com 2 segundos. E na parte inferior tem nossos 4 sinaleiros. Então, a K4, H3 vai sinalizar quando a gente fechar as contatoras K2 e K3. E passando o temporizador, ele vai acionar H1. E H2 é quando a gente estiver com o botão de emergência acionado. Voltando aqui para a parte de potência, a gente vai falar sobre a questão do ligamento. A gente tem as nossas 3 alimentações L1, L2 e L3 entrando no nosso disjuntor trifásico. E 3 derivações saindo de L1, L2 e L3 para o nosso relé falta de fase. Então, a gente tem 3 pontos saindo do nosso disjuntor trifásico termomagnético, entrando no nosso KM1, entrando nos bornes 1, 3 e 5. E na saída de K1, a gente tem 246 entrando no relé de temperatura 135. E na saída do relé 246, a gente entra no nosso motor, na entrada U1, V1, W1 e o nosso PE, que seria a nossa proteção, seria o nosso terra, que está ligado na carcaça metálica do motor. Além disso, a gente tem a nossa derivação aqui, descendo de KM1, saindo de 246, entrando em 147 do autotransformador. E esse autotransformador com a saída 256 entrando em KM3. Além disso, a gente tem nosso KM2 que está saindo na saída do disjuntor termomagnético trifásico. Nessa saída tem essas 3 derivações que entram em 1, 3 e 6. Tá. Aqui na parte de potência, a parte de comandos, na verdade, a gente tem nosso fechamento do nosso U1, que seria 1516, que está fechado. É aberto, na verdade, porque aqui a gente não tem carga, então não vai energizar essa parte de comandos. E quando energizar, vai fechar em 1516. A nossa F1, que seria do nosso relé falta de fase, 9596, está fechado, então vai dar passagem da corrente e dando a continuidade do processo aqui do nosso circuito. Então, se ele estiver aberto, é porque tem alguma coisa errada, pode ter dado alguma sobrecarga e é acionado o nosso relé de temperatura. S0 é o nosso botão de emergência, então se tiver de forma hipotética, alguém preso na máquina ou algum risco à vida, a gente pode acionar ele que vai acabar com todo o circuito, vai desligar a máquina, seja lá o que for, como a gente vai usar esse circuito.
Tem um do nosso autotransformador, então se der sobrecarga, curto ou algo do tipo, ele vai acionar também. A gente consegue apertar esse botão para desligar, para desativar nosso autotransformador. S2 desliga o circuito como um todo. E nosso S1 aciona o nosso temporizador, que vai atuar em cima do nosso K1 e K2. Eu tô com o Leandro aqui também, e ele vai agora dar um play para a gente simular esse projeto aqui. Tá, a gente da simulação, ele vai ligar aqui o disjuntor trifásico. Ligou o disjuntor, a gente vai apertar em S1. Apertando em S1, nosso temporizador vai atuar. Tá vendo aqui embaixo que é H4 e H3. Ligou. Então tá falando que nossa contatora K2 e K3 está acionada. Passando o tempo, acendeu H1, que acionou a nossa contatora K1. Então a gente tem que o nosso motor já está atuando no sentido horário e com a tensão de operação que ele precisa. Então, de certa forma, esse aqui seria o nosso projeto, nossa partida compensadora com sinalização, que seria o nosso circuito 3. Aqui na lateral também tem uma legenda dos nossos componentes, do que a gente usou, de autotrafo, contator, relé, térmica e tudo que eu falei anteriormente. Também a gente vai dar continuidade aqui e testar a questão dos componentes de proteção desses circuitos. Então a gente vai testar o relé de temperatura e o nosso botão de emergência. Tá, primeiro a gente vai começar pelo relé de temperatura, acionando ele. Ele vai fechar contato aqui em F1, que vai sinalizar com H2. No começo do vídeo, eu falei que esse sinalizador aqui seria referente ao botão de emergência, só que é referente ao relé de temperatura. Então, estou corrigindo agora. Com a atuação do relé de temperatura, a gente vê a parte de comando sendo desenergizada e o motor parando de operar. Então, além disso, a gente tem nosso botão de emergência, e quando a gente aperta ele, ele vai desenergizar o circuito e não deixando o motor em operação também. Além disso, a gente tem o nosso relé falta de fase, que se tiver algum curto, alguma sobrecarga também, ele vai atuar e, como mostra aqui na figura, quando a gente aperta esse interruptor aqui, o 1, ele não vai deixar da passagem para baixo da corrente e assim desligando todo o circuito e parando a operação do nosso motor. Bem,